coisa para falar sobre os carboidratos que eu não sabia nem bem por onde começar. Então eu resolvi começar pelo mais básico, na sua composição mínima, que é a glicose. Todos os carboidratos têm como o açúcar que é absorvido pelo nosso intestino a glicose. Vocês sabem que a glicose é a nossa fonte de energia principal de quase 100% dos nossos tecidos. Nós não sobreviveríamos sem a glicose. Sobreviveríamos sem a glicose. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre esse componente, é sobre a estrutura dos alimentos e essa unidade que é a glicose que vai ser absorvida no nosso intestino depois da digestão dos alimentos ricos em carboidratos. Aproveitando esse tema, eu vou falar do índice glicêmico, que muita gente fala, é um assunto bastante debatido, mas dificilmente a gente vê alguém explicando como é que foi feito esse índice glicêmico. Vou explicar isso para vocês também. Claro que eu vou explicar mostrando as comidinhas, que sempre é melhor, porque eu quero mesmo que vocês aprendam. Só um pouquinho que a gente já vai ver as comidinhas e vocês vão entender o índice glicêmico. Vou trazendo aqui para essa toalhinha é da Ilha da Madeira. Então, os meus amigos portugueses aí já estão reconhecendo. Quando a gente fala de carboidratos, a estrutura mais comum são os polissacarídeos, que são estruturas de açúcares muito grandes, com mais de 100 moléculas. Quando a gente fala de carboidrato, o que vocês se lembram? Já vou pondo aqui. Batata inglesa, batata doce, arroz, feijão, milho, todo tipo outro de batata também. Basicamente isso, né? Claro que tem outros. E aqui estou falando o quê? De cereais e leguminosas. É bem importante a gente começar a reconhecer os grupos para entender. Bom, quando a gente fala de polissacarídeos, nós estamos falando de um grupo que tem como sua principal função fonte de energia. A unidade básica dos polissacarídeos, da maior parte deles, é a glicose. A glicose é a nossa principal fonte de energia. Então, o que eu quero alertar para vocês aqui é que nós temos a necessidade de consumir uma quantidade dessa diária de carboidratos para manter a saúde, para manter a sobrevivência dos nossos tecidos que vivem de carboidratos como fonte de energia. Quando a gente olha os carboidratos, vou pegar aqui a batata está crua. Ela tem uma certa resistência, tá vendo? A batata doce tem aí, tô fazendo a real aqui para vocês, uma resistência bem maior, tá vendo? Então, existem algumas diferenças entre uma fonte e outra. Aqui, o arroz, se a gente pegar o arroz sequinho assim, ele é hiper resistente, tipo uma pedra, né? Quando a gente cozinha, ele fica mais molinho. A gente tem o feijão também e o milho. Aqui o milho seco é milho de pipoca, né? Bem durinho. Mas se a gente pegar o milho da espiga, ela é durinha por fora, a gente aperta, ela é bem molinha. Bom, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque existe uma diferença quando você consome assim os alimentos ou quando você consome, agora eu vou pôr outro grupo aqui, assim. Amido de milho, que é a partezinha mole do milho. Açúcar, que é um extrato. Fubá, que também vem do milho. Macarrãozinho, que vem da farinha de trigo, farinhas, né? Tô falando de farinhas. Então, vejam aqui. Olha aqui. Resistência nenhuma. Zero, né? Tá vendo? Resistência nenhuma. E esse açúcar também não tem resistência nenhuma. Ele só vai ter um pouquinho aqui porque ele é em cubinhos, né? Mas ele é diferente do alimento in natura. E o macarrão, ele tá durinho aqui, mas se você cozinhar, ele vai ficar muito molinho. O que eu quero dizer com isso? Que existe algo mais nos carboidratos que é fundamental, que são as fibras. Então, tem problema comer carboidrato nenhum, mas eu devo ficar atento. Aqui é também de mandioca, né? A mandioca é bem dura, mas a goma da mandioca, né? Tapioca, bem molinha. Então, isso aqui mostra a diferença de fontes de carboidrato. Nós temos aqui os carboidratos
basicamente in natura ou minimamente processados, aqui in natura, né, conforme você tem na natureza, aqui um pouquinho processados, porque tiram alguma parte dele, mas em geral são alimentos muito próximos do natural. E aqui a gente tem os pozinhos derivados desses outros, vou até tirar o açúcar aqui, porque o açúcar é da fruta, né? Então, aqui a diferença básica, né, da importância de você observar os carboidratos está aí. Quando você usa esse tipo de carboidrato, que no final vai ter glicose também, dessa forma, o milho não, o milho vai passar para cá, né? O que acontece? A digestão e a absorção vai ser muito rápida. E eles vão chegar muito rápido na circulação. Então, tudo que é feito dessas farinhas, ela tem uma digestão muito rápida. Então, todo tipo de bolo, pão, torta, tudo que é feito com farinha de trigo, macarrão, polenta, essas coisas assim, tem uma absorção super rápida. Deixe isso em mente. E aqui, nós temos alguma coisa a mais. Por que eles não têm absorção super rápida? Porque eles têm fibras. Então, as fibras também são carboidratos, mas são carboidratos que não são digeridos pelo nosso organismo. São fermentados, digeridos pelas nossas bactérias, mas nós não temos enzimas digestivas para processar. Então, vai demorar mais para o seu organismo processar esses carboidratos. Como consequência, eles vão chegar mais tarde na sua circulação ou de uma forma mais lenta. Quem que vai chegar na sua circulação? A glicose. Então, a fibra é parte estrutural dos vegetais, tá? Aqui dos cereais, leguminosas. O feijão tem uma casquinha, isso é fibra, né? E tem também aquilo que no final vai resultar da digestão, que são os carboidratos já digeridos. E isso faz toda a diferença para o consumo de carboidratos, porque ele vai trazer uma resposta do teu organismo mais fisiológica. Ele não vai deixar açúcar chegar muito rápido na sua circulação, que é a glicose. Portanto, ele não vai provocar uma descarga de insulina muito intensa do seu organismo, porque toda vez que a gente tem glicose caindo na circulação, o pâncreas está produzindo insulina para essa glicose poder ser captada pelas nossas células. Então, você não estará sobrecarregando esse sistema pancreático, o sistema aí da insulina. Isso faz com que você tenha uma vida mais saudável, prevenindo doenças relacionadas à resistência à insulina, como o diabetes. Além disso, se você tem uma absorção muito rápida, e é muito fácil, né, que você não precisa mastigar, que você come grandes volumes, como é o caso aqui dos pozinhos, faz com que você coma mais. E aí, além dessa sobrecarga na insulina, você tem que esses carboidratos devem ser reservados. E a forma de reserva de carboidratos no nosso organismo são os triglicerídeos do tecido adiposo. Então, o triglicerídeo, gente, a gente pensa, todo mundo fala, triglicerídeo é uma gordura. De fato, mas ele é composto de ácidos graxos, que é gordura mesmo, mais glicerol, que é proveniente do metabolismo da glicose. Então, tem um pouquinho de açúcar ali. E é assim que esse açúcar é reservado no seu tecido adiposo. Se você consumir mais esse grupo, mais integral, vamos dizer assim, você tem uma possibilidade de comer menos, porque ele tem um volume maior, porque tem fibra misturada. A fibra, então, ela não vai ter calorias, porque você não consegue digerir e absorver. Portanto, você está comendo menos. Embora pareça que você está comendo mais, você está comendo menos. Aqui dá a impressão que está comendo pouco, mas está comendo mais, porque aqui não tem fibra, vai tudo ser absorvido. Aqui não. Aqui uma boa parte não será absorvida. Além disso, as fibras, que são a celulose e a hemicelulose, elas ajudam também no funcionamento do intestino, na hidratação do bolo fecal, de forma que você consegue ter um funcionamento intestinal melhor, um tempo de trânsito, né, dos alimentos ou daquilo que não é absorvido pelo organismo mais rápido, né, esse trânsito, fazendo com que você tenha uma excreção melhor, né, das fezes e trazendo mais saúde para você, ok? Então, isso é fundamental. Além disso, as nossas bactérias intestinais, elas fermentam essas fibras. E muitas das fibras contribuem para uma mudança nesse ambiente intestinal das bactérias, trazendo lá um grupo de bactérias mais presente, mais saudável,
Não que a gente possa mudar o que está lá no nosso intestino, porque as famílias de bactérias já estão definidas desde a infância, mas a gente pode melhorar o que a gente chama de plasticidade da microbiota, que é melhorar essa quantidade de determinadas bactérias mais saudáveis. Além disso, quando elas consomem, né, fermentam essas fibras, elas produzem alguns ácidos graxos, que a gente chama de cadeia curta, que tem várias funções importantes e saudáveis para o nosso intestino, que eu posso falar depois com mais calma. Mas o primeiro passo é esse: a gente consome polissacarídeos, e quando consome de forma integral, ele vem também com polissacarídeos que não digerimos, que são as fibras, que faz com que a gente coma menos e são extremamente saudáveis. Tudo que você deve evitar está aqui. São os pozinhos e aquilo que vem de pozinhos ou vem de farinhas, ok? Então essa é a primeira etapa dos carboidratos. Então eu falei aí dos nossos polissacarídeos e eles são fundamentais pra gente, né? A gente tem que consumir, só que a gente tem que consumir de uma forma que não vai ser absorvido muito rápido. E aí que vem o índice glicêmico. O índice glicêmico, rapidamente, foi um estudo que foi elaborado por Jenkins na década de 70, é um pesquisador canadense, e o que ele fez foi comparar justamente os alimentos que têm absorção mais rápida e os alimentos que têm absorção mais lenta, portanto os que têm fibra, comparou com o consumo de glicose pura. Então ele colocou lá uma borboletinha para tirar sangue dos voluntários que participaram da pesquisa. Esses voluntários consumiam 20 gramas de glicose pura, ou seja, algo que não vai precisar sofrer nenhuma transformação na nossa digestão, ele vai ser absorvido rapidamente e vai para a circulação. Quando ele vai para a circulação, há um aumento, né, da glicemia da glicose na circulação, e ele está medindo isso aqui. E aí ele pega os alimentos e calcula, bom, o quanto de cada alimento esse indivíduo vai consumir para chegar em 20 gramas de carboidratos. E aí ele foi oferecendo esses alimentos, o feijão, o arroz, a batata, etc. Então, o índice glicêmico da glicose foi considerado 100%, porque é a glicose pura. E os alimentos, conforme ele, por exemplo, ele come feijão e mede no sangue, e aí vê quanto dá a glicemia. Essa glicemia é quantos por cento daquela que foi da glicose, que foi de 100%? Ah, foi de 90%. Outro alimento, foi de 70%. Outro alimento foi de 50%. E vocês podem imaginar que, claro, além do tipo de carboidrato, que pode demorar um pouquinho mais a digestão, o carboidrato que é digerível, existe um componente fundamental que define o índice glicêmico. Já imaginou o que é? A fibra. Então, quanto mais fibra tiver o alimento, mais baixo esse índice glicêmico. E quanto menor a concentração de carboidratos, lógico, mais baixo o índice glicêmico. Então, se a gente pensar, por exemplo, esses dois aqui, né, que eu trouxe, a batata inglesa e a batata doce, eu mostrei para vocês a resistência maior, né, da batata doce, que tá aqui na minha mão direita. O índice glicêmico dessa batata aqui é muito maior do que o índice glicêmico dessa batata aqui. Por quê? Porque essa aqui tem muito mais fibra e essa aqui não. Então, essas comparações é que são feitas para avaliar o índice glicêmico. Agora, se você pegar algum alimento, aqui estão vendo um alimento riquíssimo em amido, né, que é um carboidrato complexo, um polissacarídeo. Então, os dois são muito parecidos, porque ele tem bastante amido. Agora, se você pegar um alimento que tem menos amido, quanto menos amido ele tem, quanto menos carboidrato ele tem, claro que o índice glicêmico vai ser menor ainda. Se a gente pegar, por exemplo, uma alface, o índice glicêmico vai ser baixíssimo, porque a alface é basicamente só fibras. Mas não vou ser tão injusta com vocês, né? Vamos pegar os alimentos que têm mais carboidrato e comparar entre eles. O feijão, por exemplo, ele tem um índice glicêmico baixíssimo, porque o feijão tem essa casquinha, ele tem uma quantidade de fibra maior e o carboidrato tem uma absorção mais lenta. O milho é um pouco maior, então cada um tem um índice glicêmico diferente. É daí que vem esse conceito do índice glicêmico, tá bom, gente? Agora, esse conceito, assim, em termos de perda de peso, ele não faz muita diferença, não. O importante, em termos de perda de peso, é a gente realmente evitar isso aqui. Esse aqui teria um índice glicêmico, derrubei, um índice glicêmico altíssimo. O macarrão, por exemplo, tem um índice glicêmico bem mais alto comparado aos outros, né? Então, para vocês garantirem que terão uma alimentação saudável, que a glicemia não vai subir muito, que não vai sobrecarregar o pâncreas, né? Produzir insulina em quantidade muito grande, não vai favorecer
doenças crônicas, ganho de peso, neurótica, né? Já tô limpando a mesa. Ganho de peso e risco de diabetes, né? De resistência periférica à insulina. Para isso, é escolher os alimentos que têm baixo índice glicêmico, porque eles têm mais fibras, e evitar os alimentos processados. Então, pode comer sim seu arrozinho com feijão, pode comer a sua batata doce, em quantidades controladas. É claro que eu não vou falar disso aqui para vocês, porque para saber qual é a sua quantidade, vocês precisam falar com o nutricionista para que ele possa calcular de acordo com as suas necessidades. Porque varia muito, gente. Quem tem uma quantidade, por exemplo, bastante aumentada são os atletas que fazem atividade aeróbica, corredores, ciclistas. Se você faz uma prática de atividade física por um período mais longo, né? Pelo menos 1 hora e meia por dia, 2 horas. Pessoas que realmente treinam bastante, natação, tênis, gasta muita energia, precisa de bastante carboidrato. Então, as pessoas precisam ter esse carboidrato para que os músculos desenvolvam a sua atividade, né? Tenha essa fonte de energia. Então, é muito diferente de uma pessoa que tem, por exemplo, diabetes. Essa pessoa que tem diabetes vai ter que ter um cálculo para restringir a quantidade de carboidrato diária, porque ela já tem um problema com relação à resposta metabólica aos carboidratos, que é o caso aí de uma resistência insulínica, por exemplo. Uma pessoa que quer perder peso, ela tem que evitar um pouco de carboidrato, mas não precisa ser uma exclusão do carboidrato. Então, consumir menos carboidrato. Agora, o carboidrato, gente, ele não vem só dos cereais, leguminosas, né, tubérculos, que eu mostrei para vocês. Os carboidratos também vêm das frutas. Então, eu vou mostrar aqui umas coisas para vocês. As frutas, em geral, elas têm uma concentração de carboidrato que não é muito grande, assim, quando comparada com esses amidos que eu acabei de mostrar para vocês, né, esses polissacarídeos. Então, eu vou colocar aqui para vocês algumas frutas para vocês olharem. Então, vamos lá, aqui. Dá para ver bem aí? O conceito da fruta com relação aos carboidratos é o mesmo do que eu falei agora há pouco. Então, se você tem as frutas in natura, você tem aí, a laranja mostra bem isso, uma quantidade de açúcar da fruta é um pouco diferente, né? Tem bastante frutose, mas ela tem fibras em grande quantidade aqui na casca, né? No bagaço e aqui mesmo nessas célulazinhas, né? O mamão também tem aí uma estrutura de fibras. E você vê que eles têm uma quantidade de líquido grande. Aqui poderia ser qualquer fruta, depois dessas duas aí. Tem até um melãozinho ali, mas eu vou mostrar só essas duas, para não sujar meu paninho. E quando você consome assim, é o mesmo conceito de comer lá o arroz integral, o feijão, né? Como eu falei para vocês. Você está comendo in natura. Então, tem aí uma lentidão maior de absorção por causa das fibras. As frutas também podem ter pectina, umas mais, outras menos, que é uma goma que também deixa mais lento o processo de absorção. Então, as fibras, as pectinas, deixam a absorção mais lenta, formam um gel e por isso demora um pouquinho mais também para absorver. Se você pegar aqui e fizer um suco e tirar toda essa parte, né, das fibras, você vai ter uma absorção muito mais rápida e um consumo calórico muito maior. Se você faz geleia, faz um doce, você vai ter aqui uma concentração de açúcar muito grande. E se você extrai, né, o açúcar, mesmo conceito das farinhas lá, né, em açúcar, você tem aqui basicamente, na verdade é um disacarídeo, né? Então é frutose e glicose. Ele tem uma absorção super rápida, não tem fibra nenhuma aqui. Então, da mesma forma que eu falei antes, esse aqui não são os melhores. O melhor é comer a fruta mesmo, com todos os seus componentes. Tem algumas frutas que são um pouco diferentes, se a gente pegar a banana tem um amido que tem um índice glicêmico bastante rápido, alto, porque ela é mais parecida com uma batata, né? Ela não tem quase resistência, ó. É bem molinha. E ela não tem essa quantidade de água que a gente vê, por exemplo, na laranja, completamente diferente, né? Então, a densidade dela
né? Por isso que ela é bastante calórica, a densidade é maior. Então aqui nós temos um carboidrato que vai ter um índice glicêmico alto, porque a quantidade de fibra é menor e a concentração de amido, né, de polissacarídeo é maior. Então, acho que era essa a principal dica que eu queria dar para vocês com relação aos carboidratos. Semana que vem eu vou falar um pouquinho mais de detalhe. Cada semana eu estou avançando um pouquinho mais, né, na complexidade. Na semana passada eu fiz uma introdução e agora eu falei um pouquinho mais. Então, o segredo, gente, é sempre o mesmo, né? É consumir alimentos de verdade, que tem bastante fibra e que vai fazer com que o seu organismo seja preparado para recebê-los. Ninguém nasceu preparado para comer extratos, sacarose, né? Açúcar de mesa, farinhas, farofas, essas coisas todas aí feitas com refinados. Então esse era o recado de hoje. Semana que vem nós vamos falar coisas um pouquinho diferentes, mas hoje acho que o principal era essa questão da composição e do índice glicêmico. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou sempre pedir aqui, aperta aí, ó, tem um botãozinho aqui, ou de like, ou de dislike, né? Não gostei, gostei. E coloca perguntas e comentários aí também. Compartilhe com as pessoas que você acha que gostariam de conhecer um pouco mais do carboidratos, para que outras pessoas também tenham acesso, não só vocês, tá bom? E inscrevam-se no canal para me deixar um pouquinho mais feliz também. Obrigada, gente. Até semana que vem.